Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje esse vídeo tá imperdível, sabe por quê? A gente vai falar sobre relacionamento. E não é qualquer relacionamento não, gente. É um relacionamento muito especial entre o Kleber e a Ju. Pra quem não conhece ainda a Ju é do IG Mãe de 7, ou seja, ela tem 7 filhos, gente. É lógico que deve ser uma loucura tudo isso. Por isso que a gente decidiu falar sobre relacionamento, porque eu vejo muitas mamães com muitas dúvidas em relação a casamento após a chegada dos filhos. Por isso eu decidi fazer esse vídeo bem interessante para vocês. Fica ligado aí. Então, meninas, eu quero começar esse vídeo sabendo a história dos dois. Porque a Ju já era mãe de 6 quando conheceu o Kleber. Então me conta primeiro como vocês se encontraram e surgiu esse amor. Na realidade, a gente tem uma dúvida muito grande, sempre tem, em relação ao nosso relacionamento, pelo fato curioso do Kleber ter casado comigo, eu já tendo 6 filhos. Eu conheci o Kleber numa consulta, o Kleber é fisioterapeuta, e eu corria, nós corríamos no mesmo grupo de corrida, e eu, com a dor no joelho, me indicaram o Kleber e eu fui à consulta. Na realidade, quando eu cheguei à consulta, o Kleber já me conhecia, já sabia quem eu era, já sabia que eu tinha 6 filhos. E a pergunta sempre é, como é que o Kleber reagiu quando você contou pra ele que você tinha 6 filhos? Na realidade, quando eu fui à consulta, ele já sabia. Você já tinha o blog nessa época, não? Não, mas eu tinha o Instagram aberto, onde eu falava da minha rotina, do meu dia a dia, e ele já deu uma pesquisa. Quando ele me viu pela primeira vez, ele deu uma pesquisada no Instagram. Era a famosa blogueira. Certo. Na época. E daí você se apaixonou logo na primeira consulta? Como é que foi isso? Foi nem na primeira consulta, foi a primeira vez que eu a vi. Ela me chamou muita atenção e aí um amigo em comum que a gente estava na corrida falou pra mim assim, ó, ela tem 6 filhos. Eu falei, mentira, não tem como. E isso me chamou mais atenção, só que eu tinha percebido no meio de várias pessoas que estávamos ali que ela tinha alguma coisa diferente, me chamou a atenção, não sei dizer o porquê. E aí nós tiramos uma foto com a equipe todas, era mais ou menos 20 pessoas e eu estava do lado dela. Isso mais ou menos em julho, mas a gente não se conhecia. E aí em novembro ela apareceu no meu consultório. E foi amor à primeira vista, então? E vem cá, e essa questão? Realmente tem muitos homens que às vezes decidem não namorar uma mulher que já tem filhos. Às vezes um filho, isso já assusta. Te assustou muito a questão dos 6? Eu acho que antes do susto veio a admiração, porque eu também tinha terminado um relacionamento e eu encontrei nela a força, o fato dela ter se separado e conseguir administrar os sentimentos, né, dessa separação e cuidar daquelas crianças. Aí eu me via falar, não, peraí, eu preciso de ajuda. E aí a gente começou numa amizade muito bonita e aí eu comecei a cada vez mais admirá-la. Então, na verdade, eu nunca tive medo, as crianças nunca foi um peso, na verdade. Que gracinha, gente. Eu digo muito isso pras mães, assim, quando elas me perguntam. A sensação que eu tenho é de que as pessoas acham assim, poxa, como é que uma pessoa se relaciona olhando pra você e vendo as crianças? Ele não via as crianças, ele via as crianças também, mas ele via a mulher. Por isso que eu falo, vocês são mães, vocês têm filhos, mas às vezes nunca esqueçam que vocês não podem deixar de ser mulher. O Kleber olhou pra mim e viu a mulher que nunca morreu. Existe sim uma fase que a gente hiberna, que a gente fica por conta do filho. Pós-parto, acho que até 1 ano de idade, Flávia, a gente fica naquela coisa de que a criança precisa desse vínculo, você precisa estar voltada. Existe uma questão hormonal importantíssima. A libido cai, a sensibilidade aumenta, isso é natural e o marido precisa compreender isso. Existe uma fase da maternidade que precisa ser respeitada. Mas existe depois um período em que você precisa voltar a olhar pra você e voltar a ser aquela mulher, agora mais experiente, agora mais completa, agora mais feliz, mais realizada com a maternidade, mas voltar àquela mulher pela qual ele se apaixonou ou por quem ele vai se apaixonar. E é muito isso que você tenta passar no seu blog, né, no seu Instagram, mostrando para as mamães que é possível sim organizar a sua vida e ter tempo para ser mãe, esposa e ainda profissional, né? Isso. Eu acho que a gente precisa entender que são questões de prioridade. Se pra você é prioridade, por exemplo, fazer uma dieta, fazer exercício, você vai dar um jeito de fazer 2, 3 vezes por semana. Se pra prioridade pra você não é a academia, mas é estudar, é fazer um curso, fazer uma aula de pintura, entende? É encontrar um momento pra se amar, pra se olhar e fazer aquilo que é importante pra você. Se isso é prioridade pra você, você dá conta de fazer. O problema é que às vezes a prioridade é só o filho, só o marido, só a casa e você esquece de você. E aí que eu acho que é o grande problema. A coisa começa a degringolar, vamos dizer assim. Exato.
Uma das coisas assim que mais me admira também na Ju, exatamente esse despertar nas mães em relação ao relacionamento. Porque, por exemplo, muitos casais deixam o relacionamento de lado quando a criança nasce, o primeiro filho. Aí quando o segundo filho nasce, cadê o marido? Cadê o relacionamento? Porque a atenção é toda para os filhos, né? E isso me chamou muita atenção porque desde o início nós saímos, nós juntávamos, a gente saía, a gente tinha nossas viagens, mas a gente tem hoje uma organização em relação a isso. E desde o início eu soube não dividir, não é o meu momento com ela ou o momento dela com os filhos. Não é uma divisão, é uma soma. Uma soma de tudo. E aí eu pude perceber um dia que ela estava no quarto com as Marias e tava, não sei quem falava mais alto. E aí quando eu entrei, ela virou pra mim e falou assim, cuida aí das suas filhas. E saiu e fechou a porta. Aí eu vi que era uma soma, sabe? Então hoje ela me permite assumir realmente o papel de pai dentro de casa, de homem dentro de casa, assim como ela assumiu um papel de mãe, de mulherzinha dentro de casa, que eu tenho o maior orgulho de dizer, ó, agora ela é a mulherzinha de casa. Que gracinha. Gente, na prática, vocês, por exemplo, tiram um dia da semana pra ficar só os dois juntos e jantar? Como é que vocês tentam fazer esses momentos a sós? Ele acabou de falar aqui que é uma soma, né? É lógico que vocês estão sempre juntos. Sim. Mas tem esse momento também só homem e mulher? Não existe aquela coisa assim, ó, toda quarta-feira é o nosso dia. A gente não faz isso até porque é muito ruído, mas a gente busca sim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sair só a gente. E aí a gente conta com a rede de apoio. E aí tem a mãe dele, tem minha mãe, tem minha tia. E às vezes me fazem, Juliana, mas eu moro sozinha na minha cidade, não tem ninguém, não tenho condições de pagar uma babá. Faz em casa. A criança dormiu, procura um momento. A gente precisa ter aquele momento de estar com ele, né? Com o marido com a gente, pra gente ter esse momento do casal. Pra conversar que não seja filho, pra conversar sobre outras coisas que não seja dinheiro, que não seja trabalho, né? Pra falar um pouco do casal. E uma coisa que facilitou muito foi a nossa agenda compartilhada. Fica a dica. Né? Como que é isso, gente? Agenda compartilhada. Ela marca um evento no celular dela e compartilha. Então eu sei o evento dela. E aí eu tenho algum evento, uma palestra, um evento que eu preciso de estar e eu compartilho com ela. Então, porque a gente viaja muito, né, Flávia, para palestras, tanto ele quanto eu. A nossa prioridade é estar junto. Mas sempre juntos? Não. Não, né? Porque ele profissionalmente ele dá palestra para fisioterapeutas. Nem sempre é esse momento aqui dos dois juntinhos. Não é. Então quando ele tem, eu olho a agenda do Kleber, deixa eu ver o que ele tem marcado, agendado, ele sabe o que eu tenho também, pra gente estar sempre procurando encontrar momentos juntos, porque é importante, precisa disso. Agora, qual que é a sua formação? Eu sou engenheira civil. Mas você não atuei, sempre trabalhou na área? Trabalhei muitos anos como engenheira, na verdade mais como administradora do que engenheira. Mas depois que eu me divorciei e me vi com 6 filhos, eu percebi que eu precisava estar com eles. Né? As meninas tinham 3 anos, as trigêmeas. Então eu abri mão do trabalho para estar com eles em tempo integral. Agora, outra coragem que muitas mulheres não têm. Eu acho que se a gente for definir você, Ju, deve ser a palavra corajosa. Muita gente que talvez leve um casamento aí muito desgastado e morre de medo de se separar porque tem 1, 2 filhos e às vezes fica nesse relacionamento até muitas vezes doentio, não sei a sua história, mas decide ficar por causa dos filhos. Pois é, mas os filhos percebem que você não tá bem. É por isso que quando eu falo, cuide de você, olhe pra você, porque quando você não tá bem, e eles sabem, porque você não vai estar inteiro ali, você não vai estar sabendo cuidar. Então se o casamento não tá ruim, lógico, se tem criança no meio, gente, tentem o máximo o que puderem pra preservar esse casamento. Mas não acima da sua felicidade, não acima da felicidade, da saúde até emocional das crianças. Porque um casal que tá gritando, que tá brigando, que tá se matando, que tá se agredindo, reflete nas crianças, não tem jeito. Então eu acho que você tem que buscar, assim, fazer com que isso se resolva, buscar terapia de casal. Mas se não tem jeito, buscar com que isso termine sem afetar as crianças de uma maneira pior. E eu digo assim, eu sou corajosa, eu fui em busca da minha felicidade, eu tô sempre em busca dela. Porque se eu estou bem, os meus filhos estarão bem também. É mais fácil. Ah, sim. Eu sou muito feliz hoje. E essa felicidade se chama Kleber? Se chama Kleber, se chama os meninos todos. Acho que... Ou seja, não dá pra focar a felicidade só em uma coisa também, né, Ju? Não dá pra focar a felicidade em outra pessoa, entende? Sou eu que sou feliz com as minhas escolhas. Eu não posso delegar a minha felicidade ao outro. Não dá. E é isso que faz dar certo. Eu acho. Que bacana, gente. Adorei esse bate-papo. Vai lá, visita o IG da Ju, que é mãe de 7, @mãe de 7. Eu tenho certeza que vocês vão ficar assim impressionados como ela consegue organizar toda a rotina dela. E eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com outras mamães. Curtam, compartilhem, ativem aí as notificações, se inscrevam no canal, porque aqui vocês só têm a ganhar, porque a gente sempre traz gente muito interessante para falar às vezes aquilo que você está precisando ouvir.
Gente, para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer muito a presença de vocês e eu quero que vocês deixem um recadinho para as mamães. Assim, ó, segredo para um casamento feliz, tanto do lado do homem quanto da mulher. No meu caso, eu acho que a mulher não pode esquecer o seu lado mulher. Você é mãe, você tem um tempo que você fica ali dedicado ao bebê, mas nunca esqueça que ele se apaixonou por aquela mulher. Então cuidem de você, se amem. Isso faz bem não só para você, para o seu casamento, para o seu filho também. Eu acho que é se amar, se cuidar, é olhar para você, não esquecer desse olhar para dentro. A mãe ama muito para fora. Ama o marido, ama a casa, ama tudo. Ama pra dentro, gente. Acho que faz toda a diferença. Ótimo. E você, Kleber? Qual é a dica para os homens? A minha dica não é só para as mães, mas é para os pais também. O que eu acredito muito é que você, pai, se você realmente ou é um pai, né, adotivo, de crianças adotivas, nunca pense que você está sendo dividido por aquele filho. Saiba que a sua mulher precisa de ser conquistada todos os dias. Eu tenho uma dificuldade, porque lá em casa são 7, mas eu não só conquisto a Juliana todos os dias, como eu conquisto meus filhos todos os dias. Fica a dica. Adorei, gente. Eu sabia que esse vídeo ia ser muito especial e eu tenho certeza que vai ajudar muita mamãe que tá em casa aí, ó. E mostra esse vídeo pro marido também, porque conselho igual do Kleber, gente, isso é raro. Isso tem que ser mostrado e compartilhado. Então compartilhe aí com as suas amigas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e vamos fazer esse canal e ajudar vocês cada vez mais, ok? Beijo pra vocês. Obrigada. E aí, vamos ser mamães melhores hoje? E papais também. Isso mesmo, gente. Ó, papai também, hein?